Boa tarde, pessoal. Vem chegando aí. Para quem não me conhece, meu nome é Juliana Linares, eu sou amiga da Rô. Eu aceitei esse lindo convite dela de dar uma palestra online falando de um tema que eu acho tão importante, que é usar ser você mesma, né? Eu tenho vivido na pele a dor e a doçura de ser eu mesma, de me expressar no mundo de forma autêntica, de mostrar para o mundo a minha verdade, mas de forma respeitosa, né? Sem atropelar o outro. E eu percebo que nos dias atuais tornou-se urgente, quase vital para o ser humano encontrar uma via própria de expressão no mundo. Vocês concordam? Isso acontece porque a gente tem uma necessidade latente de dar sentido à nossa existência, encontrar algo que nos faça viver com significado e propósito. Mas nós somos seres complexos. E para viver uma vida autêntica e usar ser você mesmo, você precisa ser capaz de expandir, de se expor, de explorar e expressar algumas partes suas que podem ser mais inseguras, né? E muitas vezes isso é desconfortável. E nós humanos não gostamos de ficar desconfortáveis. E se eu falar para vocês, que essa ideia de ousar ser você mesmo, de ser uma pessoa autêntica, está relacionada com o fato de que, para sermos autênticos, precisamos encontrar coragem de se expor, de se arriscar, de se expressar de uma forma verdadeira, e isso é ser vulnerável. Isso faz algum sentido para vocês? Faz algum sentido para vocês eu associar a vulnerabilidade à autenticidade? Então, antes da gente começar, pessoal, eu queria que vocês compartilhassem no chat o significado de vulnerabilidade para vocês. Ou vocês definem o que é vulnerabilidade, ou vocês podem dar um exemplo de um momento, uma situação que você se sentiu vulnerável. Todas essas definições de vulnerabilidade, né, que se a gente for pesquisar na internet, a gente vai encontrar significados do tipo ser vulnerável é se mostrar fraco, frágil. Eu vou trazer uma outra forma de você encarar a vulnerabilidade. Eu vou associar a vulnerabilidade com um ato de coragem, de força. Mas vamos por partes. Eu acho que reconhecer e aceitar esse desconforto, que é se sentir vulnerável também, e superá-lo, é muito importante para que você possa se expressar no mundo da forma como você gostaria, e não da forma como você acredita que o mundo espera de você, né? A gente precisa ter coragem de permanecer fiel àquilo que a gente acredita e imagina ser a nossa verdade, imagina ser a nossa melhor versão, né? É preciso ter em perspectiva que o que é verdade para mim pode não ser verdade para o outro. E que ser autêntico significa ser imperfeito. A gente nunca vai ser perfeito para todas as pessoas. Mas ter essa coragem de se mostrar vulnerável e imperfeito é o que torna a vida para mim significativa. E é o que faz a gente, de fato, expressar a nossa verdade. Porque o que é verdade para mim, realmente é verdade para mim, né? E esse é o único caminho para a gente viver uma vida plena, autêntica e cheia de sentidos, né? Se a gente for aqui na definição da palavra autêntico, no latim, no grego, autêntico significa verdadeiro, legítimo e genuíno. Ao contrário do que muitos pensam sobre autenticidade, que é você falar o que pensa, sem filtro,
e fazer coisas para chocar o mundo, a autenticidade tem a ver com a sua verdade, com se expressar para o mundo de uma forma verdadeira, respeitosa, porque a sua verdade ela é sua, ela não é do outro, e, e de uma forma transparente, que tem a ver com a tua essência, com a tua história de vida. Tudo que você carrega no seu DNA, quando você se expressa de forma autêntica, quando você tem coragem de se expor, de se arriscar, e isso é ser vulnerável, de ser você mesmo, você realmente está sendo autêntico. E para isso você precisa ter consciência de que realmente que é verdade para você não é para o outro, que nós nunca vamos agradar a todos. E isso é algo muito importante, assim, quando a gente se arrisca. Eu estou aqui, me arriscando a ser verdadeira com vocês, a mostrar minha verdade, a discutir um tópico que para mim é super importante, porque eu vivo na pele essa dor e essa doçura de ousar ser eu mesma. É muito importante a gente saber que em fazer isso, a gente não tem controle sobre o que as pessoas vão pensar, sentir e falar sobre a gente. Eu não tenho controle sobre o que vocês vão pensar, sentir e falar sobre mim depois dessa palestra. Mas eu estou aqui me conectando com vocês de forma genuína. Para que você possa se expor de uma forma que ela também consiga ouvir a sua verdade, correr o risco de aceitar que a sua verdade não é a verdade dela, ser autêntico, conseguir ser verdadeiro com o outro. A gente precisa realmente ser verdadeiro com nós mesmos, assim, né? E a gente precisa ter consciência que essa verdade minha não vai ser a do outro, né? Eu sou fãzaça de uma pesquisadora, de uma palestrante, de uma mulher incrível, que se chama Brené Brown. Alguém conhece aqui a Brené Brown? Algum TED? Alguma fala dela? Conhece, Ana? A Brené Brown, ela é pesquisadora há mais de 20 anos, uma americana, mora no Texas, sobre os tópicos coragem, vulnerabilidade, constrangimento, vergonha e empatia. Ela tem vários livros, ela tem alguns TEDx, eu acho que, se eu não me engano, ela tem 5 palestras no TEDx. Vocês conhecem o TEDx? O TED, as palestras do TED, né? São inspiradoras e tal. Ela tem várias palestras e tem um Netflix imperdível que é o The Call to Courage, que se chama o chamado para coragem, assim, sabe? Para mim ela é uma fonte de inspiração. Eu me identifico muito com ela porque eu acho que eu tenho vivido a minha vida essa dor e doçura de me sentir vulnerável e de superar isso com a coragem e de me sentir vulnerável de novo, sabe? Isso é uma coisa cíclica que está me movendo, assim, a dar os meus workshops, a fazer aquilo a trazer as mensagens ou debater sobre tópicos que eu acho interessantes, que eu acredito, né? Eu gosto geralmente de debater aquilo que eu tento viver na minha vida, sabe? Aquela coisa de falar o que eu prego, né? Fazer o que eu prego, assim, ter congruência. A autenticidade tem muito disso também, da gente ter congruência entre o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente faz. Quantas pessoas são incongruentes? Pensam e falam uma coisa e agem de outra forma, né? Então, a autenticidade para mim também tem a ver com esse tipo de verdade, você ter consistência, congruência entre o que você fala, pensa e faz, a forma como você realmente age com as pessoas, nos seus entornos e tudo mais, né? E a Brené, ela fala assim, ela fala assim, para você viver o seu lado mais autêntico, você precisa se conhecer a fundo, né? É aquela coisa da verdade, você se conhecer, você conhecer a tua verdade. E para isso, você precisa conhecer a tua história, você precisa compreender a tua história.
como que ela influenciou na formação do seu caráter, conhecer os seus valores, que podem até mudar no decorrer da vida, mas os teus valores têm também a ver com a sua história, desde a infância, né? Identificar os seus medos, os seus pontos de vulnerabilidade, os seus pontos de coragem e buscar uma conexão profunda, assim, com a sua mais pura e verdadeira essência, sabe? Se você olhar no iceberg, eu adoro essa analogia do iceberg, assim, né? Qual que é... Eu tô vendo que tem bastante gente sem estar mutado, e isso é legal, porque aí vocês podem falar umas coisas comigo aqui e contribuir. Qual que é a característica mais prominente do iceberg? Alguém pode compartilhar? Vocês vão me dar o silêncio mortal aqui? Ser grande. Ser grande, Debal? Ser grande. Ser grande. Nenhum iceberg é pequeno. Mas ele tem uma característica que é o que faz dele um iceberg. Qual é? É uma parte muito grande que está oculta, né? É isso. Sim, e uma parte que está menor, que fica para fora da água, né? Então, se a gente for se olhar num iceberg, né? Se a gente for se olhar num iceberg, a parte que está para fora da água, que é essa parte menor, é aquela parte superficial do ser humano, que as pessoas vão conhecer da Rô, da Ju, sem me conhecerem a fundo. Eu falo, pô, a Ju é uma pessoa extremamente carinhosa, comunicativa, né? Eu me acho, né? Vocês estão achando isso. Mas eu tô falando, vocês começam a me conhecer, vocês começam a formar uma opinião sobre mim, só olhando aquela pontinha do iceberg. Mas embaixo é onde está a nossa profundidade, onde está o tripé, a formação, a sustentação do nosso caráter, né? E é para esse lado de dentro, esse lado que fica, essa parte que fica para dentro da água, que a gente tem que olhar, para a gente poder evoluir, para a gente poder se conhecer, para a gente poder ser verdadeiro, primeiro consigo mesmo, para depois ser com o outro, sabe? Para a gente encontrar coragem de expor aquilo que a gente quer expressar e inclusive, se conectar com os seus medos, as suas sombras, os seus padrões de comportamento indesejados, porque só olhando para aquilo é que a gente consegue mudar aquilo que não está trazendo resultados positivos para a nossa vida. Se a gente não olha, se a gente só fica no superficial aqui, ó, na selfie, na forma como a gente se mostra ali, de uma forma superficial para o mundo, a gente não consegue ter esse autoconhecimento. Em que medida a vulnerabilidade ela pode se tornar algo prejudicial para a nossa autoestima, para o nosso bem-estar e para os nossos conflitos internos, assim, até qual ponto isso vai ser algo que vai nos fortalecer, que vai fomentar a nossa coragem, e até que ponto ela pode começar a se tornar uma neurose dentro da gente. Tipo... Sim, sim. A Brené, ela fala que a forma mais acurada de você medir, ela como pesquisadora, tá? A forma mais acurada de você medir o seu grau de coragem é o quanto você consegue se mostrar vulnerável. Olha que interessante isso. Nossa. Eu acho que a vulnerabilidade, ela começa a nos corroer, ela começa a ser nociva de duas formas. Só vou falar por mim, porque, eu não sei se eu tenho essa resposta para você. Eu vou falar o que funciona para mim. Quando eu deixo o meu lado vulnerável me dominar, eu começo a me vitimizar, eu começo a ter pena de mim mesmo, eu começo a entrar nessa neurose que você falou, né? Então, eu acho que é uma linha tênue e vulnerabilidade ser um ponto para você encontrar a sua coragem, para você expressar algo que você precisa expressar para alguém, terminar uma amizade que não está te fazendo bem, terminar um relacionamento abusivo, mudar de carreira, sair de um trabalho que está te corroendo por dentro, né? Então, você ter aquela coragem. E quando você põe a armadura e você se vitimiza, aí você realmente é escravo da vulnerabilidade. Quando você acha que, cara, você não consegue sair daquele estado de fraqueza, que você não consegue encontrar um caminho de luz,
realmente eu acho que é um ponto negativo da vulnerabilidade, sabe? Eu tento hoje fazer da minha vulnerabilidade algo que me impulsione. Mas, por exemplo, eu tenho meus momentos, cara. Esses dias eu fiz uma live aí com um amigo. E eu acho que eu me empolguei no tópico, sabe? Eu acho que eu falei demais. Sim. E meu julgamento, tá? Porque depois da live eu recebi vários comentários que foi super legal, inclusive. Mas depois da live, eu me senti, cara, o cocô do cavalo do bandido. Eu falei, Sim. puta que pariu. Eu entendo isso. É um Caguei, cara. reconhecimento que se tem com a pessoa. Muitas vezes a gente se sente bem. Eu acho que as pessoas vão te mandar mensagem porque elas se reconhecem, elas se sentem mais apaziguadas nesse sentido. Mas você que, né, não tem essa comunicação, talvez se sinta mal depois. É o que acontece comigo também. Não sei se... Exatamente. Então, assim, a gente é uma linha tênue, né? Uhum. A Brené traz esse conceito de não existe coragem sem vulnerabilidade. Não existe vulnerabilidade se você tem coragem de se expor, entendeu? Mas quando a vulnerabilidade naquele dia, por exemplo, sabe? Eu me senti mal. E eu tive que ter um controle muito forte das minhas emoções para não descer naquele espiral negativo de destruir um momento que foi super interessante, que foi legal, talvez porque eu tenha me excedido um pouco na fala, tá? Uhum. Ser Tá bom. autêntico é isso. Você está se arriscando, né? E quando você Uhum. se arrisca, Alan, as suas imperfeições vêm à tona. Você está sem máscara, né? Sim. Então a gente tem a ansiedade que vem à tona, a gente tem o ego que vem à tona, a gente tem a nossa própria empolgação. A ansiedade Legal. é uma coisa que acelera muito o ser humano, né? Então a ansiedade é um ponto de vulnerabilidade também. Alguém está falando alguma coisa? Não? Tá bom. Então eu acho que a gente tem que tomar cuidado, assim. Tem dois pontos. E você trouxe uma coisa legal de a gente debater, que é naquele momento que a gente começa a se vitimizar muito, se autodestruir na vulnerabilidade e tal, ou situações que você fala assim, aquela pessoa me deixou vulnerável. Não, cara, quem ficou Uhum. vulnerável foi você. Uhum. Perante aquela pessoa. Cabe É. a você encontrar armas para. Até o Ideval falou, quando eu não consigo me defender, armas para se proteger emocionalmente. Ao longo da minha vida, eu superei muitos medos, assim, sabe? Eu larguei um relacionamento com alguém que eu amava para viver o sonho de morar nos Estados Unidos, né? Eu morava junto com essa pessoa. Eu tive que aprender uma língua nova, me adaptar a novos hábitos, uma cultura extremamente diferente da minha, engessada, fria, né? Eu lembro que eu estudava numa escola com um monte de estrangeiro, então ninguém falava inglês. Então a gente tinha que se comunicar, ninguém falava inglês, cada um na sua língua, chinês, russo, brasileiro, japonês e tal, né? Então, de alguma forma, assim, tudo isso me fazia sentir vulnerável, mas eu criava coragem para vencer esses medos e a cada desafio, sabe, que eu superava, cada coisa que eu conseguia fazer sozinha, sabe, mesmo quando eu entrei na faculdade, que meu inglês já estava mais fluente e tal, nossa, eu sentia assim uma força, sabe? Muitas vezes eu, como brasileira, naquela cultura, me expressando de forma autêntica, eu era como é que fala misinterpret? Eu era mal interpretada, né? Às vezes as minhas piadas não colavam, ninguém entendia, ninguém dava risada. Então eu me sentia assim em vários momentos extremamente vulnerável, sabe? Mas eu nunca deixei esses medos me paralisarem, assim. Parecia que era até uma coisa meio orgânica, assim, sabe? Todos os aprendizados, cada desafio que eu superava, eu me sentia um pouco mais forte, me sentia um pouco mais forte. E eu ia lidando, assim, com as situações, né? Por isso que eu acho que eu me identifico muito com esse conceito da Brené Brown de para você ser autêntico, você precisa ter coragem de ser vulnerável, né? Porque eu sempre me senti de alguma forma vulnerável em tudo que eu faço. Esse curso que a Rô falou que ela fez comigo, que é um curso muito legal de autoconhecimento,
que ele acontece dentro de uma roda de tambores, você, sem experiência com a música, aprendendo a facilitar uma roda de tambores, você tem que entrar no meio da roda, cara, sem técnica nenhuma, e ser você. E a única arma que você tem é aquela conexão com as pessoas e tal. E o quanto a gente... Eu tava falando para ela, Rô, uma coisa que eu desenhei, que eu sei fazer, que eu dou aula disso e tal. Toda vez que eu dou um curso, eu fico com aquele frio na barriga, eu não como, tá todo mundo curtindo coffee break, ali eu não tô curtindo coffee break, não consigo comer, não consigo me alimentar. Então, de alguma forma, sabe, essas bolinhas aqui no estômago, assim, me dão força para seguir em frente. É esse o conceito que eu estou trazendo hoje, sabe? Cada coisa nova, cada desafio, assim, sabe? Eu digo que, assim, para eu, até o meu trabalho, eu tenho um trabalho extremamente diferente. Até para comunicar esse trabalho, foi uma coisa complicada, né? Porque hoje, até antes da pandemia, eu vou falar no presente, tá? Porque eu espero que isso não acabe na minha vida, porque senão vai ser complicado mesmo. Mas assim, só de fazer uma palestra nesse formato é uma coisa nova para mim. Né? De não dominar a ferramenta, tá dependendo da minha amiga para eu poder ficar. Não que eu não saiba usar o Zoom de forma alguma, eu sei dividir screen e tal, mas eu ainda não domino completamente porque realmente é novo para mim. Mas assim, tudo isso, cara, sabe, tá sendo um processo. Mas até antes da pandemia, eu tenho um trabalho que eu atuo muito no nicho corporativo. Foi um nicho que eu caí, que eu de novo, o desafio, né? Não, eu vou levar esse trabalho para as empresas, porque é um trabalho que eu acho de extrema importância e super necessário. Então, eu sou uma facilitadora de experiências que eu digo que transformam as pessoas de alguma forma, ou elas mudam alguma chavinha aqui dentro. Porque os meus treinamentos, eu falo sobre autoconhecimento, conexão, engajamento, liderança, comunicação, criatividade, performance de equipe, mas eu trago esses conceitos de uma forma vivencial, ou seja, através de experiências mesmo, mão na massa, que vão fazer você ter que conhecer as tuas dinâmicas interpessoais no processo, as tuas resistências, os teus pontos vulneráveis, os teus medos, as tuas coragens, sabe? É uma experiência ali tão visceral que ou você se entrega para ela, você vai se fechar, vai ficar julgando, vai me odiar, mas aí vai vir um lado meu que vai querer me conectar com você e vai querer quebrar suas resistências para que você se permita participar desse processo. Mas é uma experiência, assim. Eu já ouvi de CEO de empresa, quando eu estava vendendo um trabalho com eles, assim, nossa, mas como que isso vai me fazer, vai fazer eu aumentar a minha lucratividade, né? Eu quase que falo para ele, não falei. Para ser autêntico também, você tem que se podar um pouco. Quase que eu falo assim, pô, eu tô cagando para tua lucratividade. Porque o que eu tô pensando aqui é na qualidade de vida das pessoas, é na qualidade das relações, é em criar oportunidades para elas prazerosas, para que ensinem elas a se ouvirem, a se perceberem, a entenderem como elas funcionam, a quebrarem suas crenças limitantes, né? Então, essas experiências eu utilizo a música porque a música, a maioria das pessoas, eu já ouvi de uma das pessoas assim, Juliana, eu não gosto de música, né? Mas realmente ter participado desse trabalho, nossa, me fez olhar com outro viés. Poxa, a verdade do cara. Eu falei, nossa, obrigada por compartilhar isso comigo. Né? A gente nunca vai agradar a todos, mas a música, de um modo geral, ela traz o ser humano para um momento presente, ela conecta as pessoas, independente da língua, da etnia, do status social, do cargo que elas ocupam na empresa. E isso, por si só, é uma grande analogia de trabalho em equipe, de quebra de hierarquia, de unidade, de senso de pertencimento, né? Através da música e do ritmo, porque eu tive uma sacada assim, eu vou usar o ritmo, eu vou usar o tambor, porque o tambor, todo mundo tem ritmo, então vai ser fácil criar uma experiência com as pessoas sem ter que dar uma aula para elas, já começar. Mas vocês acham que nesses primeiros momentos de... Pô, só de eu estar falando para vocês aqui, para 9 pessoas, ou 11, ou 15, eu estou me sentindo vulnerável, mas estou aqui, ó, na coragem, estou me conectando com vocês, estou me sentindo acolhida. Imagina quando eu vou encarar uma arena com 400 pessoas, eu vou entrar depois de um palestrante que arrasou,
né? Para muitos arrasou, fiquei lá assistindo. Quando a gente entra, tem uma super logística, instrumentos em todas as cadeiras. Você acha que essas pessoas não pensam, mas por que eu estou aqui nessa convenção de vendas com tambor na minha cadeira? Por que eu vou ter que tocar tambor? Mas aos poucos eu vou me, sabe, olhando as pessoas nos olhos, eu desço do palco, eu me conecto, e essa vulnerabilidade que eu sinto naquele momento, que é extremamente legítima, verdadeira, eu tô suando, eu tô nervosa, mas estou com um sorriso no rosto, porque eu sou cara de pau e corajosa, eu vou me conectando, eu vou quebrando a resistência delas, e aí elas começam a passar a me admirar, elas começam a prestar atenção em mim, elas começam a se entregar para o meu processo com menos resistência, sabe? E é isso que faz eu ter essa coragem de desenhar um programa com uma logística complexa. Em 2 horas, você falar para uma empresa, eu vou fazer a sua equipe performar como uma orquestra de alta performance, você tem que ter uma logística muito afiada, você tem que ter uma presença ali na frente muito genuína e verdadeira para você conduzir elas no seu processo, né? Então, de alguma forma, eu encontrei um caminho de ser autêntica e desenhar uma profissão para mim também. Sabe, nos Estados Unidos eu fui fazendo cursos, eu tive uns divisores de água, eu falei assim, cara, eu vou inventar uma profissão para mim. Eu não vou ser aquilo que os meus pais acharam que eu tinha que ser, eu não vou ser aquilo que eu estudei na faculdade, faculdade de sound design, produção audiovisual. Eu vou trabalhar com pessoas e vou unir as minhas paixões, música, comunicação, colaboração, autoconhecimento, criatividade numa experiência poderosa, né? Então, mais ou menos isso, assim, sabe? Eu fui vivendo a minha vida aprendendo com a dor. E é claro, eu tive momentos, assim, de alguém me questionar, eu tive momentos de achar que eu fui péssima. Eu tive gigs, assim, que foram extremamente bem-sucedidas nos olhos dos participantes. E, para mim, só que a gente tem que começar também a se autorregular sabe, na coisa do se chicotear, de se autocriticar, entendeu? E outra coisa, assim, sabe, a Brené traz um assunto que eu gosto muito, que é assim, se você... Ela fala algumas coisas, eu vou falar uma que eu gosto muito, que é assim, Mary, a gente não tá nesse slide, né? Mas tudo bem. Qual? Eu tô no slide 6, eu acho. Eu tô no slide do trabalho. 7. Não. 7, obrigada. E aí, elas falam uma coisa assim, né? A Brené fala assim, se você não se expõe, não se arrisca, não sai da zona de conforto para expressar sua verdade no mundo, eu não te dou abertura nenhuma para você criticar o meu trabalho. Ela fala assim, porque quando ela se expõe muito, assim, ela tem um monte de haters também, de pessoas que não concordam com esse tópico que ela traz de pesquisa. E eu achei muito interessante. E eu acho o seguinte, quando a gente se expõe, a gente tem que ter essa coragem e assumir o risco de se expor, mesmo sabendo que a gente não pode controlar os resultados. Ou seja, a gente não pode controlar o que as pessoas vão pensar, sentir e falar sobre a gente. E se a gente quiser buscar a opinião de alguém, se a gente quiser receber um feedback, vamos então na fonte, vamos pedir feedback para pessoas que realmente se importam com a gente, que querem ver o nosso crescimento, que não querem, que querem que a gente se suceda naquilo, que vão realmente trazer algo construtivo, com delicadeza, que vão respeitar a tua abertura, a tua vulnerabilidade para ouvir e não vão te massacrar, né? Então, peça feedback quando você está se sentindo vulnerável ou que você não tem certeza de algo que você fez, que não, você está se chicoteando, que você acha que não foi legal. Peça o feedback de pessoas... I leave this running here, I've got to run next door. Ok. Que se importam com você, independente das suas... Não apesar das suas imperfeições, mas por causa delas. Sabe? Vai procurar a opinião de pessoas que se importam com você por causa das suas imperfeições, sabe? E se blindem de pessoas
extremamente frustradas, que não se expõem, que não têm coragem, que só criticam, que vão colocar a frustração delas em você. Pessoas que não têm coragem de se expor, pessoas que não têm coragem de assumir riscos, pessoas que não têm coragem de se expor emocionalmente, o papel delas vai ser criticar, te colocar para baixo. Quem sabe você não sente o que elas estão sentindo? Porque deve ser muito frustrante você não conseguir ser você mesmo. Deve ser muito frustrante você ter que se podar o tempo todo. Deve ser muito frustrante você ter algo para falar para alguém anos. Eu tenho uma questão que eu ainda não consegui resolver, de autenticidade. Meu pai é um cara... Eu não sei se nessa vida eu vou conseguir ser verdadeira com ele, falar para ele tudo. Eu preciso falar para ele porque ele é o rei da manipulação, ele tem poder de virar o jogo, ele tem uma cabeça. Mas, fora ele, eu estou tentando com outras pessoas, eu estou tentando com a minha mãe, eu estou tentando com pessoas que realmente valem a pena, entendeu? Então, assim, essa dor... Oi, por favor, quero que vocês conversem comigo. Pode terminar sua frase, acho que eu te cortei bem na hora. Já terminei. Vamos lá. Tá bom. Justamente sobre continuar na exposição, nossa, faz total sentido. Tudo que você tá me falando aqui, sendo muito bom mesmo. Sobre essa questão de exposição... Alguém? E a Mary não se mutou, né? Bom, vou continuar aqui. Acho que foi sem querer. Pode falar, pode falar. É porque é muito... O que a gente não expõe ao público é o que define realmente quem a gente é, né? O nosso caráter em si. Seja num âmbito muito grande, de muitas pessoas, às quais a gente está se expondo, ou muito pequeno, sei lá. Mas essa exposição, ela estaria ligada a uma questão tipo, da vida privada, assim, da gente mostrar questões pessoais nossas para o público em geral e expor como algo que não tem problema a gente simplesmente expor e que a gente confronta o julgamento alheio, algo do tipo. Não sei se você pegou o que eu disse. Você cortou um pouquinho para mim. Você pode repetir, por favor? Posso. Eu estou perguntando de verdade. Se essa exposição ela tem a ver assim totalmente com uma exposição da nossa vida privada no meio, não uma vida privada, sabe, sem critério algum. Eu digo da gente tratar de questões que realmente fazem sentido para a gente, que realmente estão implicando de forma negativa ou positiva, reflexões que a gente tem para a gente trazer para o público como uma reflexão geral. É nesse tipo de exposição? Não sei se fica muito claro. Eu acho que você se expor no Facebook, expor a tua vida privada e tal, não é ser autêntico. Você pode fazer isso. Não é isso. Não é isso. Duas coisas diferentes, né? Quando você expõe a sua verdade, ela quer sair de você, você quer expressar ela para o mundo, você está sendo autêntico. E isso é válido em qualquer sentido. Você sabe que em se expor, você vai correr o risco de ser julgado, mal interpretado e tudo mais. É essa a beleza da vida. Essa é a dor e a doçura de ousar ser você mesmo. Quando você se expõe, né? Como tem gente que se expõe para tudo. Se expõe no Facebook. Isso para mim não tem a ver com autenticidade. Isso tem a ver até com, sei lá, com narcisismo até. Né? Então, para mim, a autenticidade tem muito a ver com aquele jeito único de ser criança, sabe? Que a gente vai perdendo, que a gente vai se podando com o tempo. Ser autêntico é literalmente quando a gente era criança, a gente fazia o que a gente estava querendo, estava sentindo naquele momento, né? Se você é uma criança, você quer gritar, você quer chorar, você quer sorrir. E o mundo vai podando a gente, né? Quanto mais a gente vai ficando adulto, a gente vai se podando. E para mim é isso, a autenticidade é a gente estar buscando essa criança interior, assim, tentar não deixar ela se perder, né? Interessante isso que você está falando, Mari, porque vocês já ouviram falar num cara chamado Howard Gardner?
Ele é o Sim, autor nossa, das muito bom. inteligências múltiplas. Ele É o tem um das inteligências, né? É, Das e inteligências ele fala múltiplas, sim. exatamente isso, sabe? Ele fala, à medida que a gente vai crescendo e a gente vai evoluindo e a gente vai se tornando adulto, a gente perde aquele estado pueril da criança, sabe? Aquela inocência. Eu acho que a autenticidade, né, quando a gente fala de mostrar a nossa verdade, tem até a ver com inocência, né? Eu, por exemplo, Sim. aqui em casa eu sou casada com uma pessoa que ela fala assim: "Ah, isso é muito inocente, Ju. Você fala umas coisas, você não tem noção." Entendeu? Mas não é que eu não See, I've tenha got 17 filtro. people on a Zoom call. They're going to disconnect if I Mary, don't. Mary, mute yourself, please. Mary, mute yourself. Marita. Mary, mute yourself. Tadinha. Ela quis me ajudar, acabou que ela acabou tendo um problema aí. Então, assim, vai perdendo essa capacidade inocente. Eu sou chamada aqui em casa de a inocente, mas não é porque eu não tenho filtro, é porque eu confio demais nas pessoas, eu confio no meu feeling e muitas vezes meu feeling está errado. Porque se eu me abro para uma pessoa para dizer o que eu penso de forma respeitosa, sabe, de uma forma que a pessoa consiga ouvir, isso vai voltar contra mim, tipo assim, como uma avalanche de coisas negativas, realmente eu não sei. Então, assim, eu não vou ter todas as respostas para vocês, sabe, meninos? Eu estou compartilhando com vocês algo que eu vivo na dor e na doçura. Né? Se você vai se expor, se você vai assumir riscos, se você vai colocar a cara para bater, olha, você pode até fracassar, mas você vai fracassar, cara, tendo o orgulho de ter se arriscado a ser autêntico, a ser imperfeito. É melhor você se arrepender ou aprender com o erro, você não se arrepender, porque olha, eu geralmente não me arrependo. Você aprende com algo que você não se orgulhou, mas eu sinto orgulho de ter tentado, porque muita gente, sabe, passa uma vida. Ah, eu queria ter feito isso, eu queria ter feito isso, eu queria ter feito isso. E não faz, cara. E não fala. E é cheio de dedos. E fala uma coisa, mas age de outra forma. Entendeu? Então, assim, toda essa autenticidade, todo esse lado autêntico. Deixa eu ver se a Mary consegue parar de dividir a tela, que aí eu mostro o próximo slide, que é bem legal. Que é uma coisa que ser autêntico me levou. Juliano, Oi, vamos nessa, enquanto vamos no você tem, debate. posso só falar uma última coisa? Pode sim. Eu Tô tenho uma adorando tendência... suas colocações. Obrigado. Eu tenho uma tendência muito grande a não me expor em rede social. Eu não sei por quê. Eu não gosto muito. Tanto que eu sempre desinstalo, assim. Mas eu me exponho muito, sei lá, nas redes, nas aulas em EAD. Eu abro muito o microfone e eu abro muito a câmera. E é uma coisa que eu sempre fico pensando, e eu tenho diversas interpretações, tanto boas quanto ruins. Só que, eu não sei, eu queria escutar o que você acha disso. Só. Primeira pergunta, quando você faz uma aula de EAD, que você está na frente da câmera, que você está fazendo aquilo que você gosta, que você acredita, você se sente bem ou mal? A maior parte do tempo. Eu me sinto Você bem. entra num flow, assim, que você fala assim, pô, aqui eu me sinto à vontade, cara. Eu tô na frente de uma câmera, tem ninguém me olhando, eu tô, sabe, falando de algo que eu sei fazer, que eu estudei para isso e tal. Você se sente bem? Sim, eu fico, às vezes, com um frio na barriga, assim, bem forte. Eu começo a ventilar, assim, mas Bem-vindo eu ao meu falo. clube. Bem-vindo ao meu... Mas é isso. E esse frio da barriga, ele não vai se transformando em algo mais? Ou você fica, tipo assim, eu ainda tô com as mãos suadas, eu não vou mentir para vocês. Eu ainda tô com as mãos suadas, mas eu tô aqui
sentindo que, poxa, a gente está batendo um papo. Eu não estou querendo pregar o evangelho em ninguém, falando assim, olha, essa verdade... Estou falando, olha, esse é um tópico que eu me interessei, que eu tenho estudado, que eu acredito, sabe? Que eu vejo vulnerabilidade como um ponto de coragem, não só de fraqueza. Porque eu estou tentando deixar de viver na posição de vítima. Eu estou tentando deixar de me colocar na posição de frágil, fraco. Eu estou querendo, poxa, me expressar com o mundo. Eu estou querendo me reinventar nesse novo formato online. Eu não sei como é que vai ser minha vida. Eu não sei como é que vai ser meu trabalho. Entendeu? Então, assim, se você se sente bem na frente de uma câmera, mesmo com as borboletas no seu estômago, Alan, e se você sente que você tem algo de valor para passar para as pessoas, cara, continua fazendo isso. E toda vez que você for fazer uma aula de EAD, você vai sentir a mesma coisa. Porque se eu te falar que não tem uma vez que eu me exponho, que eu não sinta essa vulnerabilidade junto assim com um impulso, parece que eu pulo num trampolim morrendo de medo, mas eu me jogo. Aquela foto lá do Vencer Meus Medos, que eu me joguei do avião mesmo, entendeu? Morrendo de medo, eu me joguei chorando. Tem uma foto que o fotógrafo me pegou chorando a hora que eu pulo do avião. Quer dizer, a gente continua, é isso que faz a gente querer continuar. É isso que dá sentido para a vida. Entendeu? E aí, que mais, pessoal? Quem está aberto aí, tem algum questionamento, alguma pergunta? A gente, senão eu vou seguir aqui. Pode Ju, seguir? Oi, Ju, vai, por favor. eu acho que a situação atual é um grande exemplo, porque todos nós estamos vulneráveis, né? Com aquela... Nos fez olhar e com certo receio, mas ter coragem para mudar, para aceitar, para a diversidade, para a gente se moldar a esse novo mundo, né? Então, quem que não ficou vulnerável nessa situação? Exatamente. Eu Acho me que sinto extremamente vulnerável. Por exemplo, eu vou te falar assim, eu aceitei o convite de fazer essa palestra online, até porque eu quero me aprofundar mais na ferramenta do Zoom. Eu gosto do Zoom diferente do Google Meet, porque tem umas experiências de sala que a gente pode fazer em pequenos grupos e tal, que a gente vai fazer daqui a pouco, inclusive. Uma experiência de grupo, assim. Se a Mary tiver para me ajudar, porque senão vai miar também o plano, porque essa parte eu ainda não sei fazer sozinha. Mas, assim, fazer uma palestra online, quer dizer, tá com essa barreira, ao mesmo tempo tá me sentindo extremamente próxima de vocês, e não ter os meus recursos, as minhas ferramentas, toda aquela ludicidade, todos aqueles instrumentos maravilhosos, né? É um formato diferente. Então, o que eu estou pensando? Poxa, eu vou ter que começar a escrever palestra, workshop online, e mostrar para o mundo que eu também tenho conteúdo, que eu não sou só uma pessoa experiencial, só que eu quero falar daquelas coisas que realmente eu estou tentando viver mesmo, na prática, porque aí você tem mais propriedade para falar da tua experiência pessoal, né? Você não está impondo a tua verdade no outro, você está falando, olha, para mim, sabe, esse conceito de virar essa chave da vulnerabilidade, quando a gente fala de autenticidade, como um ponto de... Né? Claro que é uma... Né? É uma fraqueza, é um medo. Vulnerabilidade é medo. Mas que ela vem com a coragem para te transformar naquilo que você quer ser, eu acho fantástico. Né? Porque te tira daquela posição de vítima, te tira daquela neurose que o Alan mencionou, né? E eu tô super vulnerável, eu tô, sei lá, há meses sem emitir uma nota fiscal para uma empresa, entendeu? É que eu tenho minhas economias, dá pra gente se manter e tal, mas assim, eu tô ainda descobrindo como articular. E esse convite da palestra foi perfeito. Eu falei, eu vou criar uma palestra como se eu estivesse criando uma palestra, independente da gente ter problemas técnicos aqui com a ferramenta, eu peço desculpas, mas assim, como se eu estivesse falando para um monte de gente. E assim é que a gente vai dando a cara para bater. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar essa tela aqui, porque tem um slide muito legal. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu fui para os Estados Unidos em 99. E eu voltei para o Brasil em 2014. Eu voltei para o Brasil cheia de planos, achando que ia ser, não sei o que, não foi nada do que eu imaginei, mas outras coisas legais aconteceram. Olha que doido.
E eu falei assim, poxa, eu tô muito... Eu estava trabalhando com a Mary, com essa minha amiga americana, que é super cabeção, super corporativa, ela foi dona de empresa, ela tem esse modus operandi do corporativo, né? Então, eu vi esse trabalho como uma ferramenta muito interessante para ser introduzida nas empresas, né? Mas comunicar esse trabalho não é uma coisa fácil. Eu tenho livros de coisas que eu escrevi para eu conseguir compor o meu site, para eu conseguir fazer discurso elevador, né? Speech elevator, para você falar do seu negócio em 50 segundos, enfim. Mas, putz, sabe, falei com uma amiga que era da Federação das Indústrias do estado da Bahia, ela me levou para fazer um workshop para um monte de gente, a gente fez uma roda gigante, Rô. A gente abriu o workshop com uma roda de tambores, sei lá, para 100 pessoas, foi super legal. E isso foi propagando, assim. Uma pessoa falou para uma outra pessoa, aí já o Senac falou assim para mim, você pode abrir o encontro de docentes do Senac, o Fórum de Educação do Senac, num auditório para 300 pessoas? Pô, ali não tem roda de tambores, né, Rô? Não dá para montar uma roda. É cadeira fixa, é palco, é auditório. Meu, cria uma palestra vivencial, palestra, assim, mais experiencial do que tudo, mas trazendo algumas coisas, né? Falando alguns conceitos que estavam alinhados com o briefing do cliente, mas uma experiência com a música fantástica, eles chegavam. Então, fui desenvolvendo produtos devido às demandas. E as coisas foram se propagando, né? E isso foi na Bahia, porque quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fui para Salvador. Aí depois, encontrei um amor de infância, resolvi juntar os trapos, voltar para São Paulo. E São Paulo foi um outro desafio, muito maior do que em Salvador, porque Salvador, a Ritmo Expansão, minha empresa, tinha tudo a ver com o contexto cultural da cidade. Que era coisa de, ela tem metodologia, mas ela traz o ritmo e tal. São Paulo, é um mar de tubarões, né? Super competitivo, um querendo engolir o outro, um mais talentoso que o outro, um com mais ego que o outro. Então meu caminho aqui tem sido mais árduo, mais duro, mas já fiz grandes trabalhos. Mas quando eu cheguei em Salvador e comecei a ter essa propagação espontânea do trabalho, que é um indicar para o outro e as pessoas me encontrarem, eu fui convidada para fazer uma palestra no TED. Isso foi em 2013. Eu vejo essa palestra hoje, eu nem gosto muito, porque eu estava com uma vozinha de menina ainda, sabe? Você via que tinha... Você vai me ver bastante vulnerável, mas segura também no que eu estava falando, e foi super legal. Eu fiz até uma experiência, porque o TED tem um formato de palestra de 18 minutos. Se você passar dos 18 minutos, eles nem colocam o teu vídeo assim, disponível no YouTube ou no site do TED. Então, assim, eu tive que ainda criar uma experiência com a música, vocês estão vendo aqui nas fotos. Dentro desses 18 minutos, eu ainda terminei a palestra com 15 minutos, foi super legal. E isso por quê? Porque eu fui dando as caras, porque fui despretensiosamente sendo eu mesma, comunicando isso no meu trabalho, que não é uma coisa fácil, né? E as coisas foram acontecendo, assim. E aí, pessoal, assim, né? Se a gente for falar de novo desse tópico, né? Se você for ousar ser você mesmo, se expressar no mundo da forma como você sempre sonhou, como você gostaria, como a Alan está falando, eu sinto um frio na barriga quando eu estou no EAD, mas eu me sinto muito mais confortável do que quando eu me exponho nas redes sociais e tal. Meu, segue o teu feeling, sabe? Mostre a sua verdade para o mundo. E outra, uma dica, tenta começar com pequenas doses de coragem, sabe? Tipo assim, tô olhando o horário aqui, tá, pessoal? Eu já vi que eu me excedi e eu gostaria de ter algumas coisinhas para concluir. Se você, sei lá, vai dar uma aula pela primeira vez, sei lá, a Mari está se formando, né? Vai dar uma aula e você domina o assunto, você está super envolvido com aquilo, você sabe o que você vai falar, você sabe o conteúdo que você vai ensinar e tal, mas você ainda falta, sabe? Tem alguma coisa te segurando, te deixando um pouco inseguro e tal. Poxa, convida um grupo de pessoas que gostam de você e faz um demo, sabe? Faz uma demonstração dessa aula. Se você tem uma meta com o seu corpo, sei lá, ai, meu corpo, eu não tô bem. Eu, por exemplo, sempre fui super, super magra, super fit. Meu, na quarentena,
Você dá aquela engordadinha, você já se sente mais confortável e tal, não sei o quê. Meu, você tem uma meta com o seu corpo, comece com metas pequenas, sabe? Pô, você nunca fez uma academia, você vai para... Ah, eu vou malhar agora 7 dias por semana. Não vai malhar 7 dias por semana. Vai, começa andando 2 vezes por semana, começa caminhando meia hora. Comece com doses de coragens plausíveis, sabe? Que não te deixem completamente paralisado, com medo, escravo da vulnerabilidade, né? A gente quer que a vulnerabilidade seja um impulso para a coragem, que a coragem seja um impulso para a vulnerabilidade. E assim a autenticidade ela acontece, né? Então, sabe, saiba, seja cuidadoso com você mesmo, sabe? Aquele dia que eu me senti mal na live, depois da live e tal, não sei o quê, eu me vi entrando assim e tal. Eu falei assim, nossa, cara, eu vou pegar meu cachorro agora, eu vou brincar com ele, eu vou refletir, é óbvio, mas eu vou ser doce comigo mesmo, porque, pô, eu me preparei para aquilo, independente de eu ter me excedido um pouco, eu me preparei para aquilo, né? Então você tenta ser, sabe? A Brené fala, pô, você vai se expor, você vai sofrer, você vai ser julgado, você vai se sentir inseguro, vulnerável em alguns momentos, mas, meu, você vai suceder só de você ter dado um passinho pequeno que vai te colocar mais próximo daquilo que você quer ser, daquele objetivo que você quer alcançar com você, né? Isso eu acho muito legal, assim, né? Eu acho que essa palestra, ela foi bom até, Ju, isso acontecer, porque é aquilo que a gente estava conversando ontem. Vai acontecer o que precisa, né? Nada por acaso. Esse problema técnico é porque tinha... A gente está falando de vulnerabilidade, você está falando, então você mostrou, né? Como que foi isso? Vou ficar sem a Mary aqui para estar te ajudando, essa questão técnica. E você vê, não precisa ter coragem, mas é natural, isso ocorre sempre. E o importante é seguir. Olha, gente, aconteceu isso, mas nós vamos continuar. Então, eu acho que foi um exemplo vivo da vulnerabilidade, de ter coragem de seguir. É isso que falta, né? A gente tem que buscar a nossa essência, saber a nossa história, quem nós somos, né? Saber os nossos ancestrais e trazer isso e não ter medo de mostrar quem nós somos com respeito, né? Jamais desrespeitando o outro. Sempre o respeito tem que sempre, isso é indiscutível. Mas a gente de ter coragem de mostrar quem nós somos e de mudar, né? De mudar, olha, eu preciso, não estou feliz nesse trabalho. Isso não está me trazendo uma satisfação. E ter coragem, independente da sua idade. Eu vou mudar. Sim. Isso para mim nunca é tarde. Nunca é tarde. Eu preciso para você se reinventar. Aliás, essa é a minha palestra do TEDx. Se vocês quiserem dar uma busca, e eu vou mandar o material, esses slides eu vou fornecer para vocês. Eu coloco o link da palestra. Nunca é tarde para você acreditar que pode se reinventar, né? E é isso mesmo, Rô. E eu pensei aqui, né? Eu falei assim, puta, eu pedi para fazer uma ferramenta nova, porque eu ia ter ajuda da minha amiga, e de repente nada disso deu certo, mas poxa, uma coisa deu certo, gente. A gente está aqui presente um com o outro, sabe? Na nossa verdade, né? Eu acho que em algum momento eu tive a escolha. Ou eu vou ficar muito nervosa, vou ficar puta aqui com a Mary, vou ficar no celular aqui, ó, falando para ela, não sei o quê. Ou eu vou, poxa, aí o Alan já traz pergunta, aí já vira o papo, né? Tudo bem, o slide é uma guia para entender um pouco a linha de pensamento, a história, mas também sem, a gente faz, né? A gente tá aqui para... Então, assim, como que esses conceitos que eu trouxe, dessa coisa de autenticidade, igual a coragem mais vulnerabilidade, como que isso te ajudaria, assim, sabe? A sair da zona de conforto para você fazer algo que você não acreditava que você pudesse fazer, ou que você tem vontade de fazer, ou se expressar da forma como você gostaria e tal. Eu queria ouvir de vocês, assim. Tá difícil a pergunta? Não foi bem formulada? Vocês podem me ajudar a melhorá-la. Eu confesso que eu tenho medo. Não sei se é um medo ou se é uma quantidade excessiva de cálculo de uma projeção do futuro. Eu
eu tô numa situação na qual eu tenho dois caminhos. Ou eu tomo esse, ou eu tomo esse, e esses dois vão ser completamente diferentes um do outro. E esse já tá mais ou menos traçado, e é o que eu tô seguindo. Só que, claro, tem desafios que eu não sei se eu devo confrontá-los e saber lidar com eles, ou se eu simplesmente abro mão das coisas boas, até das coisas ruins desse caminho, para tomar o outro e seguir um caminho que eu vou ter que reconstruir, né? Que eu vou ter que procurar novas ferramentas e aparatos para a felicidade em si. Mas, E você sente que bem, esse outro caminho que você, né, você está numa encruzilhada, né, Alan? Um caminho já está mais ou menos construído, mas tem um que você tem vontade, que tá te puxando. Você sente que se você não viver esse outro caminho, você vai acabar se frustrando, ou tudo bem, seguir esse que já está mais ou menos, né, o caminho das pedras já está mais ou menos feito? esse caminho, ele é uma mistura um pouco do outro também. Eu tento encaixar as coisas para que eu consiga lidar assim. Eu tô no terceiro ano. Então, Eu é ia um ver se você momento podia de ser um pouquinho mais explícito ali dos seus caminhos para a gente te entender ah, um pouco. com curso, com essas coisas. Eu Uhum. acho que é um momento que qualquer estudante passa por essa frustração. Mas, enfim, era só isso que eu queria trazer. Mas o medo, cara, ele nunca vai embora, viu? O medo nunca vai embora. O Hum, medo é o que te impulsiona a vencer e a fazer aquele chamado que é mais forte que você. A gente está falando, quando a gente fala de usar ser você mesmo, de autenticidade, a gente está falando da gente seguir os nossos chamados, da gente não passar uma vida frustrado com aquilo, com não viver aquilo que a gente está. Pô, o ser humano, ele tem uma necessidade intrínseca de deixar sua marca no mundo. E tem. não é por dinheiro, não é por. Eu acredito que as pessoas mais realizadas do mundo não fazem o que elas fazem por dinheiro. Dinheiro também pode ser uma consequência de uma realização, de quando você está vivendo o teu estado de florescimento e tal. Mas, enfim, quando a gente Hum, segue esse chamado, sabe? A gente, a gente, com certeza aqui dentro a gente vai ser mais feliz. Quando a gente vive a nossa verdade, com certeza aqui dentro a gente vai ser mais feliz. Então, não acho que o medo vai embora, porque ele não vai embora, entendeu? tá bom. Obrigado. Nada. Que mais, pessoal? Mariana, Mais alguma coisa para a gente concluir aqui? consegue me ouvir? Consigo, Bárbara. Vamos Eu cheguei nessa. um pouquinho depois porque eu estava num curso que eu não consegui desmarcar para aparecer. Eu participo junto com a Rosana das reuniões da Coligel e sou do curso da USP, de Geociências. E eu estava pensando no que o Alan falou sobre essas questões de a gente ter uma bifurcação, né? E eu fiquei pensando que não é só nesse momento da vida dele que surge esses caminhos, como se fosse uma encruzilhada que a gente tem que decidir, sabe? Às vezes, porventura, eu falo porque já aconteceu, né? A gente acha assim, toma o caminho da direita. E aí, nesse caminho da direita, surgem outros dois caminhos. E aí você pode mudar mais para frente. A gente não fica preso no que a gente decidiu hoje. A gente pode estar mudando, né? E eu tô no último ano da faculdade e decidi que um sonho que eu tenho desde muito tempo atrás, eu vou cumprir. Eu vou buscar esse sonho agora. Já, tipo, no momento que muitas vezes eu pensei que seria tarde de eu mudar, sabe? Não, porque o meu medo é vou mudar de área ou vou realizar um hobby, eu vou realizar um desejo pessoal, sabe? E aí eu decidi, vou entrar no teatro, vou fazer algumas coisas que me fazem bem, que são música e tal, mas eu ainda tenho bastante medo, sabe? Porque eu tô assim, além de eu estar encaminhada para minha profissão, já que eu tô no último ano e eu gosto do que eu tô estudando,
também tem outras Uhum. coisas que eu amo fazer, sabe? Então eu não quero ter que escolher, eu quero ir fazer e tentar fazer os dois. E ver se eu Uhum. consigo conciliar isso. Você Mas vai ter que... eu tenho bastante. Eu tenho Mas é bastante super válido, super válido. Você que ir conciliando e prestando atenção no que está cantando mais forte aqui dentro. Gente, eu tenho um problema super técnico, super ruim. A Mary ela é dona, ela abriu essa sala no nome dela. Foi um grande erro. Eu deveria ter aberto no meu. Ela, sem bateria, ela está aqui me falando. Vocês vão ter que acelerar aí o processo, porque é capaz de cair tudo e a gente perder a conexão. Então, eu estou triste, porque esse papo está muito gostoso e sobre os seus anseios, sobre as suas aspirações, sobre as coisas que vocês têm vontade de fazer e como e o que está pegando, né? Mas eu estou com medo de repente, não assim. Então, se der, vocês me desculpem, de repente, só abrir novamente, finalizar no meu nome, eu passo o link para a Rô, ela manda para vocês e vocês entram de novo. Se vocês, né? Se vocês não tiverem tempo, tudo bem. Eu só peço desculpas de coração mesmo. Assim, o plano deu errado, não foi perfeito. Rô, você tem alguma coisa a dizer assim? Eu queria Não, mostrar esse slide aqui, porque assim, ó, Ju, eu queria fala, meu dizer amor. que não deu errado, não. Foi uma muito boa. Que as pessoas Tá ótimo, não podia errado, não. isso faz parte. Eu gostei muito também, conhecê-la e gostei muito Obrigada, querida. Obrigada Eu acho mesmo. que a vida da gente é assim, Maravilhoso. faz parte, né? Esses tropeços, é isso que nos fortalece. Faltará a oportunidade da gente marcar uma outra palestra para frente. Vamos nessa. Vamos nessa. Eu adorei conhecê-los, adorei estar aqui com vocês. Uma vez problemas técnicos, mas essa é a dor e a doçura da gente usar-se a gente mesmo, dentro das nossas limitações, né? Que eu quis usar uma ferramenta aí que me deixou meio limitada. Mas eu ia fazer duas atividades com vocês que eu queria muito. Uma era essa atividade em salas, que a gente coloca trios em salas virtuais para discutir sobre um tópico. Isso é muito gostoso, porque é aconchegante, a gente, né, acaba conhecendo o outro e se abrindo para o outro e tal. E isso não vai dar para fazer. E aí, uma outra atividade que eu ia fazer, que está até nesse slide aqui, era uma visualização guiada, né? Eu sou da meditação, a Rô também é. Eu acredito que deve ter gente aí que medita também. Eu não ia fazer uma meditação, mas uma visualização, porque sabe aquele ditado? E é muito o conceito da lei de atração, aquilo que você pensa e coloca as suas emoções e você manifesta na sua vida. Então eu ia fazer uma visualização. Você se tornando a sua melhor versão. Como seria? E eu ia conduzir vocês num texto que eu escrevi que eu até chorei hoje lendo. Com a fala do Ted Roosevelt, que foi presidente dos Estados Unidos de 1910. E o Ted, quando eu li isso daqui no Netflix da Brené Brown, e caiu como uma luva assim para mim, ele fala assim: não é o crítico que importa, nem a pessoa que aponta o erro do outro. Nem aquele que diz que o outro deveria agir diferente. O mérito é da pessoa que vive na arena, que ousa ser, se põe com o rosto sujo de poeira, suor e lágrimas, que se empenha em acertar, mas que erra 1, 2, 3, 4 vezes. E que no final das contas, embora ela conheça o triunfo da vitória, ela pode até fracassar, mas tendo a coragem de se arriscar a ser autêntica e imperfeita. Que lindo isso, né? Sim. Porque é isso mesmo. A gente tem que seguir nosso coração, nossa verdade,
para a gente se expressar. Isso não é só se expor quando você está dando workshop. Quando você vai no workshop, você se expor, você se abrir aqui, você ter o canal, falar com você, ter uma conversa difícil, sabe? O mundo precisa. Não dá para ficar, ó, jogando a poeira para debaixo do tapete, mas, sabe? Tem muitos movimentos aí importantes que têm a possibilidade de mudar. Lives Matter, Thumbs Up, qual que foi aquele da cara que abusou de uma... Qual que foi aquele movimento super que abusou de uma funcionária da Globo, o Zé Maier, que ele foi, sabe? A gente está no momento que a gente tem que iniciar conversas difíceis. E para isso a gente precisa ser verdadeiro, para isso a gente precisa ser autêntico. Aquilo que me incomoda no outro. Tem um ditado, aquilo que te incomoda, às vezes, aquilo que você precisa consertar em você. Pode ser verdade, pode não ser, mas aquilo outro, eu preciso encontrar um jeito de expor a minha verdade de uma forma respeitosa, como a Rô falou, da forma que o outro possa ouvir e que a gente possa criar uma conexão. Porque sem verdade não tem conexão. O problema de botar uma armadura, de você se armar, eu não sou vulnerável. Eu vou ser comigo mesmo só. Não, não vai ser com você mesmo. Você vai ser com o outro. Você vai ser vulnerável com pessoas. Você não consegue estar de sentimento de alegria, de pertencimento. Só o que você vai conseguir. Esse slide reflete muito isso. Frustração, insatisfação, isolamento, criticismo, estagnação. Coragem, autenticidade, vulnerabilidade, risco, exposição emocional, incerteza, amor, pertencimento, alegria. Você é merecedor disso. Eu quero ver vocês, assim como vocês estão me vendo hoje, estou mais em evidência, mas eu quero ver vocês, eu quero conhecer cada um de vocês, eu quero saber, sentir que a vida tem mais sentido. Né? Quando a gente vive a nossa verdade, o nosso lado autêntico, e tira aquele mito que a autenticidade é você querer chocar o mundo, é você querer sem fio, tal. Não, a gente tem que ser autêntico com muito respeito, inclusive as diferenças. Respeito de você saber que a tua verdade não é do outro, respeito do outro que não é igual ao seu, respeito de você ser uma pessoa totalmente única e que o outro vai ser completamente diferente de você. E é essa beleza da vida, porque eu não ia aguentar uma pessoa como eu, milhões de pessoas como eu, né? Então, vai aí, uma palavra, todo mundo aí que participou um sentimento, um aprendizado, um insight, vai ser bem gostoso. Estar presente. Quem falou? A Mari. A Mari? A Mari que eu não tô vendo, a Mari. Obrigada, Mari. Eu tô aqui. É que meu vídeo ele tá meio ruim, ele trava toda hora. Tá bom, tudo bem. Agora eu te vi, tá ótimo. Ser verdadeira. Obrigada. No caminho da verdade, né, Rô? A minha palavra seria descobrir-se. Ai, Vera, que legal. Gostei bastante, porque, nossa, muito interessante essa questão da gente colocar a nossa, que nem a vulnerabilidade, mas assim, a nossa sensibilidade, nosso íntimo, mostrar que somos frágeis, mas a fragilidade não é a falta de coragem, nem de vontade, nem de garra, né? É que nem o bambu que a gente fala. Somos firmes, não somos duros e grossos que se quebram, não. Somos flexíveis, frágeis às vezes, mas resilientes, né? Resilientes. Exatamente, Eu acho que a resiliência é fundamental, a empatia e o se renovar, que é demais, né? A gente poder, nessa forma, a gente cresce. Com certeza. Né? Ju, muito obrigada. Obrigada a todos. Esse nosso projeto
e colocando em prática aí com a ajuda de todos, do Bogiane, dos alunos, de todos que estão aqui, da Mariana. A gente está sendo ousado e está tendo que ter coragem, né? Porque a gente está levando, fazendo isso com o apoio de todos e a colaboração de palestrantes que vêm falar com muito amor, com muito carinho, nos acolher. Então, a gente só tem que agradecer. E a palestra de hoje foi um grande aprendizado para a gente, né? Porque se a gente vai falar, vai fazer alguma coisa, dá algum problema, dá um chute, eu falei, meu Deus, e agora? Não, tem que ter coragem para se reinventar e fazer de novo. Fazer, olha, gente, estava previsto isso daqui para mostrar como que é na realidade, levar adiante, né? Então, eu queria agradecê-la. Não vai faltar oportunidade de você falar conosco novamente. E quando retornarmos às atividades presenciais, quem sabe a gente faz uma roda de tambores. Com certeza. Vamos nessa. Uma roda de cura, né? Uma roda de autenticidade, de reinvenção, de descoberta, de tudo, né? Quem sabe a gente não vai para a imersão que a gente quer fazer no Terra Luminos, né, Rô? Pois é. Eu só tenho que agradecer vocês que estiveram aqui. Obrigada, muito queridos, muito acolhedores, muito simpáticos. Obrigada mesmo. Foi uma delícia fazer essa troca. Os meus medos foram passando, a minha mão parou de suar. Eu me senti extremamente acolhida. Todos os problemas técnicos. Eu não surtei. Eu achei que eu fosse ter algum colapso nervoso, mas eu falei, quer saber? Pô, eu tô com essas pessoas aqui, vamos conversar. O tema está posto na mesa, agora vamos debater. Se não tiver slide, se não tiver experiência em sala, tudo bem, vai ter a experiência com a gente. O grupo é pequeno, aí dá para a gente realmente se conhecer, né? Ficar no coletivo. Geralmente Obrigado, de nada, queridos. Geralmente as experiências em grupo que a gente divide é quando o grupo é muito grande, e aí, se cada um for falar, leva muito tempo, né? Então a gente coloca as pessoas em sala. Mas olha, foi um prazer, Rô. Essa experiência... Ju, super obrigada, viu? Desculpe aí, gente, mas obrigada também a presença de todo mundo. Obrigada. Essa experiência, hoje eu tô assim com o coração bem aquecido. Não vai ser uma experiência que eu vou ficar me chicoteando. Foi super gostosa e um privilégio estar trocando ideias com pessoas tão interessantes como vocês. Obrigada, viu? Boa noite para todo mundo aí. Beijos. Tchau. Obrigada, Rosana. Oi, Rosana. Obrigada, Rô. Obrigada a vocês. Obrigada, Juliana. Tchau, Rô. Tchau, Vera, Bárbara, Mari, Laísa. Tchau. Tchau. Bogiane. Tchau.